Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais essa entrevista com os sócios da Nemetz Kuhnen, Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia. Antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Dá um like neste vídeo e também já compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Lembrando que nessas entrevistas a gente não fala só de direito, a gente não fala só de advocacia. Aliás, a gente vai falar mais sobre o lado pessoal de cada um dos sócios aqui da banca de Blumenau. Portanto, compartilhe que ajuda a gente então a divulgar todo esse conteúdo que estamos gerando para vocês. Hoje nós vamos conversar com o PN de NKDPN, é isso, né? É o PN do NKDPN, né, Eric? E até estava perguntando para o Eric, a primeira coisa que eu vou perguntar para o Luiz Fernando Pamplona Novaes é quem está aqui com a gente. Luiz, por que você tem direito a duas iniciais e o restante tem direito a apenas uma inicial nessa sigla da banca? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário você está assistindo a gente, mas obrigado por estar aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre a tua vida aqui. Né? Olá, Pancho, olá aos seguidores do nosso canal. Prazer estar falando contigo, estar batendo esse papo contigo. Olha, essa é uma pergunta boa. Ninguém nunca fez esse questionamento, nem mesmo dentro da sociedade. Colocou o dobro de dinheiro, eu pensei já. Eu acho que talvez seja porque algumas pessoas me conhecem por Luiz, outras por Fernando, outras de Pamplona e outras por Novaes. Então acabou ficando Pamplona. Fica mais chique também, né? Pamplona, Novaes, acho que fica bonito também, né? Acho que no final ficou sonoro e... Pamplona é espanhol? É de origem, pelo que a gente sabe, de origem navarra, né? A família está no Brasil, acho que há 500 anos, se eu não me engano. Caramba! Entrou pelo Desterro, em Florianópolis, e depois se espalhou aqui, não só para Santa Catarina, foi até São Paulo, mas uma família bem numerosa aqui em Santa Catarina. E Novaes deve ser português, imagino eu, não? A gente não tem exata deve ter várias origens. Informação, mas também pode ser norte de Portugal ou noroeste espanhol. Também é uma família que está no Brasil há muito tempo. A minha família vem parte aqui de Blumenau, parte de Rio do Sul, então essa é mais ou menos a origem. Entendi. O Luiz Fernando, para quem não sabe, ele é especialista em direito esportivo, né? Direito desportivo, trabalha com esportes, né, Luiz? É uma sumidade, é uma referência nessa área de atuação, não só no Brasil, a gente vai saber disso também, mas ele também atua no exterior e vocês vão saber por que eu estou dizendo que ele é referência, né? Mas qual é o teu papel aqui no escritório de advocacia, Luiz? Eu já integro a sociedade, a banca há muitos anos, né? Eu comecei aqui em janeiro de 2005, então completei 20 anos esse ano. Acho que uns 10 anos depois me tornei sócio aqui do escritório e hoje exerço também a função de sócio administrador aqui no escritório. Muito rapidamente fui me especializando na parte empresarial, na área do direito empresarial, especialmente naquilo que não era contencioso, né? Então operações de estruturação societária, proteção patrimonial, onde nós nos tornamos referência também em nível nacional, como escritório, com operações de proteção patrimonial no Brasil, mas também usando estruturas fora do Brasil, que não era algo tão comum quando nós começamos a trabalhar com isso. Operações de fusões, aquisições, planejamento societário, tributário. Então, esse sempre foi o meu papel. Eu comecei coordenando essa área aqui no escritório e depois nós fundamos também a área de direito desportivo, né, que é uma área que tem tangência com essa área empresarial, mas que tem também um foco especial em atletas, treinadores, investidores desse mercado, clubes, que tem aí um universo bem peculiar, com demandas bem específicas, né? E que exigem não só o conhecimento técnico dessa área, mas também uma vivência nesse mercado. Claro, né? Claro. Então eu, por ter essa história, por ter uma família que já vem do meio do esporte, por ter também praticado esporte, principalmente na minha adolescência, isso também, obviamente, facilita, além de dar essa aproximação com o mercado, facilita no momento de entender as demandas desse público, das pessoas que estão nesse meio do esporte. Entendi. Sobre isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais durante a entrevista, né? Luiz, mas como é que tu chegaste até o escritório também? São 20 anos já aqui? É incrível, né? Chegou novinho aqui então, né? Eu fiz faculdade na FURB, na nossa FURB aqui em Blumenau. Na época, o doutor Evaristo Kuhnen foi meu professor das cadeiras de Direito Econômico e Direito Financeiro, já no final da faculdade, nas disciplinas optativas. E quando fiz meu trabalho de conclusão de curso, o doutor Evaristo foi o revisor do meu trabalho de conclusão de curso. E quando vim para assinar o trabalho, quando o trabalho foi à publicação, os sócios na época estavam na sala do doutor Luiz Carlos Nemetz,
ainda na casa, lá na entrada do Bom Retiro, e foi assim que a conversa surgiu. Eu, na verdade, não tinha muita perspectiva, acho que provavelmente ia começar uma pequena operação, ia começar o meu escritório, e ali comecei uma série de entrevistas, fizeram várias entrevistas comigo, isso foi mais ou menos em novembro de 2004, e comecei então em janeiro de 2005, 25 de janeiro de 2005. Primeiro trabalho então na área já foi o trabalho aqui no escritório? Eu tinha estagiado em outros 2 escritórios. Entendi. Durante a faculdade? Trabalho efetivamente, eu sempre fui associado aqui e depois sócio. Muito legal. Tu nasceste aqui em Blumenau, Luiz? Sou nascido em Blumenau, de família blumenauense também, né? Minha família foi sempre teve um vínculo muito forte com Blumenau pela história das 2 famílias. Enfim, estudei aqui, fiz toda a minha carreira aqui. Estudou na Barão, né? Estudei na Escola Barão. Sempre na Escola Barão? Sempre na Escola Barão. Para quem não sabe, Luiz Fernando é filho do Arthur Novaes, que é também uma referência, né? O nome dele é uma referência no esporte blumenauense, porque foi quem elevou, vamos dizer assim, o nível do voleibol aqui na nossa cidade, né? Principalmente a partir do time da Escola Barão do Rio Branco, né, Luiz Fernando? Sou filho do professor Arthur Novaes e da Lidiane Pamplona Novaes, que também trabalhou na Escola Barão durante 35 anos. Se aposentou lá na Escola Barão, então muito provavelmente eu fui concebido, provavelmente não dentro da escola, mas no ambiente. Meus pais se conheceram por conta do trabalho deles na escola, e ali a dinâmica da nossa família se desenvolveu muito ali ao redor da escola e da comunidade luterana, enfim, então a gente sempre teve um vínculo muito forte com a comunidade e com a escola. E nunca teve essa pressão de ser filho de professores, de seguir também esse caminho pela academia, pelo ato de lecionar? Eu acho que tem 2 ambientes aqui, Pancho. O primeiro claro, a pressão natural ali quando você principalmente está na adolescência e tem o seu pai e sua mãe, são os educadores que também lidam com outros jovens, né? Então tem um pouco eu não te diria pressão, mas uma expectativa, uma certa talvez. Expectativa e uma certa exigência por um perfeccionismo, por buscar sempre o melhor, por ser um exemplo de comportamento também, que nem sempre é fácil na adolescência, mas acho que todos os filhos lá de casa passaram bem por essa etapa. Meu irmão, para quem não sabe, é um médico de referência aqui em Blumenau. Minha irmã hoje reside no Canadá e também é uma executiva da Mitsubishi Aeroespacial no Canadá. Então tem esse lado e depois, claro, tem um legado um pouco natural. Você cresce numa família de professores, você naturalmente desenvolve também um apreço por essa atividade acadêmica. O meu pai também tinha cursado algumas cadeiras do curso de Direitos, também foi um motivador para eu fazer a faculdade de Direito. Eu sou afiliado do Lorival Beckhauser, que foi talvez o primeiro advogado de Santa Catarina a militar no direito desportivo, quando ainda nem existia uma designação para isso. Ele, com a formação jurídica e a formação em educação física dele, ele já atuava nos tribunais esportivos, nos Jogos Abertos, que eram tão importantes para Blumenau naquela época, e ganhava competições, muitas vezes ali no regulamento, na interpretação do regulamento. Então eu cresci um pouco nesse contexto. E ele tinha o dom da oratória também, né, Lorival? Claro, isso acaba exercendo uma influência. Pequeno na estatura e grande na oratória. Eu lembro que ele tinha essa questão. Eu fui do esporte também, transitei um pouquinho nessa história, conheci muito teu pai, admiro muito o trabalho dele. Enfim, então eu lembro dessas figuras que estás falando aí perfeitamente. Lembro com carinho assim, de toda essa época. Muito bacana. Esse aí foi o contexto. Então isso, obviamente, traz uma influência forte. Eu também, já desde os primeiros anos como advogado, muito incentivado aqui pelos meus sócios, pelo Dr. Nemetz e pelo Dr. Evaristo, já também iniciei uma atividade acadêmica intensa, fui professor em algumas instituições, principalmente na FAI, aqui na época que a FAI manteve os seus cursos de contábeis, administração e direito. Ali foi a minha primeira experiência como docente. Depois, nas pós-graduações da Uniaselv também, eu tive uma atuação bastante intensa. Dava aula em 9 unidades diferentes. Então, um dia era em Guaramirim, outro dia em Rio do Sul, outro dia em Blumenau. Que loucura. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né, e que sempre também me ajudou a me manter atualizado, estudando nesses primeiros anos ali da advocacia, que é importante, né? Você tem que nessas horas a convivência familiar ajuda bastante, né? Ajuda Você já tinha essa convivência, né? Já sabia como era. E né? sempre foi uma coisa que eu fiz muito mais por prazer do que por qualquer outra coisa. Uma coisa que eu acho que estava ali realmente impregnada no DNA. Em que bairro vocês moravam na tua infância, Luiz? E tu tens 2 irmãos, tu falaste, né? Tu és o do meio, o mais novo, como é que é a ordem ali? Quando eu nasci, a nossa primeira casa era mais ou menos onde hoje está o terminal da Proeb, então ali na frente, onde é a escola do Boca Juniors, ali naquela quadra. Depois, nas enchentes, a minha família acabou optando por ir para o bairro da Velha, para fugir da enchente. Então, nós tivemos uma segunda casa na rua João Pessoa.
e o meu avô tinha uma casa no final da Alameda Rio Branco. Então, a última casa da Alameda Rio Branco era a casa do meu avô, que em 1986, 87, mais ou menos, ele permutou por um edifício, e aí meus pais fizeram um negócio com o meu avô e nós nos mudamos para ali. Então, dos 6 anos em diante, eu morei ali na região da Alameda. No final da Alameda ali. E era uma infância fantástica, imagino eu, né? Naquela época a cidade era diferente, era tudo muito mais tranquilo em relação ao trânsito, principalmente. Eu brinquei muito na rua, imagino que tu também brincaste bastante na rua, né, Luiz? Brinquei muito, fiz muitos amigos ali naquela região e Tinha uma turma forte ali no final da Alameda, eu lembro disso. muito forte e que se tangenciava em vários contextos, né? Então tinha o pessoal que andava de skate, tinha o pessoal que jogava futebol, tinha o pessoal que então a gente se comunicava em muitas frentes. Eu lembro de passar muitos finais de semana, por exemplo, dentro do Colégio Pedro II, que nós pulávamos o muro de trás do Colégio Pedro II e ali fizemos muitos amigos. Então nós montávamos o time, nós tínhamos o time de futebol do bairro e jogávamos contra pessoas de todos os ambientes. Hoje eles me encontram no supermercado, eles me cobram. Fala com o jogador tal que joga no meu time, né? Fala que fui eu que ensinei. Então, que barato. Isso aí é uma memória legal e também um aprendizado de vida que vem dessa época. E tinha muito disso, né? A turma do final da Alameda, a turma da Ponta Aguda, a turma da Vila Nova e a turma dos colégios também, né? Da Barão, aqui falando do centro, né? Da Barão, do Pedro II, do Sagrada Família, do Santo Antônio. Tinha uma certa rivalidade, vamos dizer assim também, né? Tinha, e era uma rivalidade legal. Até sim, saudável no caso. Eu tinha, por um lado, um vínculo forte com a Barão por conta de ter estudado lá a minha vida toda e dos meus pais trabalharem lá, mas ao mesmo tempo, como eu jogava futebol, praticava esporte e joguei futebol há alguns anos na Associação da Artex com o professor Ademar Molon, aquilo ali também me dava uma rede de relacionamento em outros lugares da cidade. Então eu tinha amigos em todas as escolas, de todos os lugares da cidade. Eu precisava de alguém na Fortaleza, eu tinha alguém da Fortaleza. Se eu precisasse de alguém na Nova Rússia, eu tinha alguém na Nova Rússia. Então isso é algo que também aconteceu na minha vida nesse momento. É blumenauense raiz, né? Doutor Luiz Fernando é um blumenauense raiz. Como é que foi a opção pelo direito? Porque com os pais professores, tu disseste que teu pai chegou a cursar alguma coisa de direito, mas em que momento tu pensou assim, não, eu vou fazer direito na faculdade? Meu pai era graduado em educação física e ele fez alguns semestres de direito, não chegou a concluir, porque na época o voleibol aqui em Blumenau já estava num patamar competitivo alto, então aquilo ali começou a exigir cada vez mais a presença dele e ele não conseguiu concluir a faculdade de Direito. Eu tinha algumas influências, tinha o meu padrinho Lorival, tinha alguns amigos que já estavam fazendo a faculdade de Direito e que eram para mim exemplos. Eu não tinha advogados na família, pelo menos na relação familiar direta, de primeiro grau, né, direta. Então fui fazer a faculdade porque eu tinha algumas opções. Uma das opções que eu levava em conta na época era jornalismo. Eu fiz o vestibular para jornalismo em algumas faculdades e para direito em outras faculdades. Isso foi em que ano, Luiz? 1999. 99, tá. E aí eu ingressei na faculdade de Direito na FURB. 99 o jornalismo ainda estava em alta. Ele teve uma procura muito grande ali no final dos anos 80, começo dos 90 e depois começou a cair. E eu vinha do meio do esporte, então na minha cabeça eu queria fazer alguma coisa jornalismo que estivesse relacionada esportivo, com o esporte, claro. Enfim. Então a ideia do jornalismo ela estava linkada com isso. Então esse era o meu plano inicial. Mas aí a faculdade de Direito foi avançando, eu fui fazendo os estágios e fui tomando gosto pela advocacia, que era algo que eu não pensava no primeiro momento e hoje não me vejo fazendo outra coisa. Tu falaste que fez esportes, né? Teu pai referência no vôlei, tu com essa estatura, imagino eu que tenha jogado vôlei também, né? Ou não? Joguei pouco. Pouco? Joguei até os 13 anos, mais ou menos, aí já não me desenvolvi muito bem no voleibol. E eu tinha um irmão que era um craque de voleibol, então aquilo ali era uma sombra. E eu gostava muito de futebol, então eu comecei a jogar futebol no gol. Entendi. Era alto, não levava jeito para o futebol na linha. E comecei a jogar no gol. Muito ruim num primeiro momento, mas daí depois fui me desenvolvendo, fui aprendendo. Como goleiro sempre. Tinha a vantagem de ter bons amigos que jogavam muito bem, então como eu acompanhava eles, eu acabei me desenvolvendo também. Aí tive uma experiência aí no futebol de campo e no futsal também, né? Joguei no futsal alguns anos em nível competitivo em Blumenau e Jaraguá do Sul. Ah, que legal, ou seja, competitivo mesmo, né? Sim, porque na época, e ainda hoje, Jaraguá do Sul é uma referência, sempre foi, né, no futsal. Blumenau já teve momentos melhores, vamos dizer assim, mas ainda tem uma equipe forte, né? Então jogou provavelmente campeonatos estaduais e regionais e nacionais. Sim, e muitos amigos dessa época, inclusive, depois se tornaram profissionais no futsal e no futebol de campo. E alguns profissionais com quem eu trabalhei, como treinadores, por exemplo, viraram profissionais de alto nível nesse segmento. Então isso também ajudou. Quando eu comecei a trabalhar com direito relacionado ao esporte, esse também foi um dos caminhos que me facilitou bastante. Né? Claro. Eu tinha
um conhecimento do meio, eu conheci a cultura, a linguagem, e os meus próprios amigos foram os meus primeiros clientes. Eles me demandaram consultoria, ajuda num primeiro momento, e foi assim que eu comecei. E isso que eu queria entender, porque tu estudaste aqui na FURB, né? Te formaste na FURB, mas a opção pelo direito esportivo aconteceu já durante a faculdade? Tu já sentias assim uma inclinação para isso? Imagino que não tenha cadeira muito aprofundada na faculdade, mas como um mestrado, uma especialização, deve ter estudado para isso, né? Imagino eu. Em que momento, primeiramente, veio a decisão pelo direito desportivo? Então, a gente está falando de um período que foi há mais de 20 anos atrás. Sim. Então, o mercado do direito desportivo, ele não era, ou a necessidade de advogado na área do esporte não era algo tão latente quanto hoje. Tão latente, tão consolidado, tão compreendido como é hoje. Então, eu comecei como advogado na área contenciosa geral e principalmente empresarial. Inclusive, aqui no escritório foi a minha, e é algo que eu faço até hoje ainda, foi como eu comecei auxiliando o Dr. Evaristo, demais advogados aqui da área do escritório, o Dr. Nemetz, e fui me especializando nessas operações de proteção patrimonial, mas em paralelo, tanto o meu pai com a profissionalização do time me pediam situações. Enfim, então, de várias frentes, esses amigos que já estavam no mercado do futebol e que começaram a me pedir auxílio, então eu comecei a atender um pouquinho cada um até que eu comecei a realmente estar envolvido nisso de uma maneira profissional. Isso foi mais ou menos até 2009, quando eu me lembro que pela primeira vez eu sentei com o Dr. Luiz Carlos Nemetz e nós conversamos sobre, vamos dar uma atenção para isso e vamos olhar para essa especialidade como um negócio para o escritório. E ele sempre me deu muito apoio nisso, foi assim uma das coisas que sempre me manteve aqui no escritório, porque sempre houve muito apoio a desenvolver novas ideias, a desenvolver esse mercado, e na época isso representava zero para a gente aqui na nossa operação. Hoje já chega a ser 20 algo por cento aqui do nosso negócio. Eu ia dizer que foi uma aposta certeira, né? Porque o escritório de vocês é conhecido pela atuação empresarial, obviamente, mas também pela área da saúde e na área esportiva também, né? Justamente por essa aposta que vocês fizeram, né? Deve ter sido um caminho bacana, né? Porque acho que o direito desportivo cresceu junto contigo e com o escritório também, né, Luiz? Sim, eu me lembro também, Pancho, que na época muitas pessoas falavam, olha, fulano de tal já tentou isso, ciclano já tentou, não existe mercado para isso na advocacia, você não consegue viver disso. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha alguns clientes num nível alto, então já advogava para alguns empresários que trabalhavam com atletas em um nível... Empresários de atletas Empresários mesmo. De atletas, representantes que representavam atletas no nível alto, então isso já era um indicativo de que existia um mercado para a gente ali. Então, eu fazia as demandas empresariais deles e fui evoluindo para outras demandas. Então, contratuais, de disputas, por salários atrasados, por qualquer outra situação. E, em paralelo também, o que eu percebi é que mesmo vindo de Santa Catarina, ou de Blumenau, que é um estado, no contexto do Brasil, um estado territorialmente pequeno, enfim, mas nós temos em Blumenau o primeiro brasileiro campeão da NBA é blumenauense. Thiago primeiro Splitter. Brasileiro treinador de um time na NBA Thiago é um Splitter blumenauense. também. Maior jogadora de handebol do Brasil é uma blumenauense. Tivemos alguns jogadores profissionais de futebol saindo aqui de Blumenau para jogar por seleções brasileiras e no nível muito alto. Sempre cito o Evandro Goebel, eu acho que ele é o maior expoente, o maior exemplo disso, que jogou num nível muito alto durante bastante tempo. Então nós tínhamos... Em jogos coletivos, ainda além da Duda Morim, tem a Ana Moser também no voleibol, né? Sim, foi atleta do meu pai, inclusive. Então, já existiam indicadores e eu olhava para esse mercado e pensava, não, eu sou próximo de algumas dessas pessoas, eu acho que eu posso contribuir com a carreira delas e enfim, atuar de alguma forma, de alguma maneira, profissionalmente, juntar essas duas paixões, o direito e o esporte. Teve um momento assim que pensaste, puxa, isso vai dar muito certo. Tipo, a primeira conquista, o primeiro cliente de renome ou de um nível mais alto do esporte, tem algum fato assim que te marcou e pensou, agora vai? Eu não te diria que em algum momento eu pensei agora vai, mas muitas vezes eu me peguei em situações que eu jamais imaginei que iria viver. Então, por exemplo? Vou te citar um exemplo aqui. Numa determinada situação, eu fui acompanhar um cliente numa viagem, eu não vou contar aqui todos os detalhes e todos os nomes, mas eu fui cobrar um descumprimento contratual em relação a um cliente nosso. E eu cheguei num clube e o Leonardo, que jogou pela seleção brasileira, pelo Flamengo, pelo São Paulo, lateral. pelo Milan, lateral, depois meio campo, era o executivo desse clube. E quando eu entreguei o meu cartão para ele com aquele jeito carioca dele,
uma pessoa, além de ser um executivo muito preparado dentro do contexto do futebol, de ter uma vivência muito longa nisso, tem um trato com as pessoas, né? Então ele foi muito simpático comigo e fez uma brincadeira. Falou, Blumenau? O que tem em Blumenau? Isso aí, em Blumenau tem uma dívida de 1,5 milhão para vocês pagarem. Então, esse foi um dos episódios assim engraçados, mas ao mesmo tempo que a vida te coloca quando você está preparado e começa a atuar no mercado, onde os seus ídolos de outrora podem ser seus parceiros de amanhã, seus clientes ou até a contraparte. Isso para falar, sem falar de inúmeras outras situações. Nós tivemos aqui a possibilidade de advogar para a família do Romário, por exemplo, em uma situação que é o grande ídolo do futebol da minha geração. Eu tive a oportunidade de conhecer tantos expoentes do futebol, Tafarel, que foi um ídolo que eu tive, né, pela posição que eu jogava. Também trabalhou com ele? Fiz um trabalho onde eu pude conhecer ele, não para ele direto. Depois a filha dele foi minha aluna na universidade também. Olha que bacana. Então, lá na Espanha. Então, são alguns fatos aí que aconteceram ao longo do processo, mas sempre tem um próximo, né? A gente sempre acha que sempre acontece uma próxima situação. Mas falando na situação hoje, né, do direito desportivo, da tua atuação no direito desportivo, que clubes que a gente pode citar que trabalham contigo, que tu trabalha com eles, e que atletas que a gente pode citar aqui, para dar um exemplo do pessoal do nível que está se trabalhando hoje, né? O atleta que foi mais, talvez, emblemático aqui na história do escritório e na minha carreira é o Thiago Silva, né? Não só pelo nível que ele atingiu, mas pelo tempo que ele ficou em alto nível. Então, jogou no nível europeu aí e continua jogando num alto nível aos quase 42 anos de idade. Então, é um atleta hoje está no Fluminense? Fluminense. Foi um atleta muito importante para a gente aqui, porque jogou 4 Copas do Mundo, jogou em alguns dos principais clubes referência, do mundo. Né? Falou em zagueiro, fala em Thiago Silva. Cuidou muito bem da sua vida patrimonial, então o escritório também presta serviço para esse tipo de atleta que atinge esse nível em outros segmentos, então não é só o contrato esportivo, também são outros negócios paralelos ao futebol, né? A conciliação o lado pessoal, propriamente contábil, dito, investimentos imobiliários, enfim, né? O que pode envolver a vida de uma pessoa que precisa administrar o seu patrimônio. Eu tive uma oportunidade de trabalhar para um clube que hoje é um clube muito emblemático, mas quando a gente atuou lá atrás talvez não fosse tão conhecido, que é o Al Nassr da Arábia Saudita, que é onde hoje joga o Cristiano Ronaldo. Então esses são alguns exemplos aí de grandes projetos dos quais a gente participou. E o melhor exemplo é sempre o que está... O melhor exemplo é o que está por vir. Entendi. Né? A gente tem hoje aí um atleta aqui no escritório que é o Thiago Pitar, que está no Real Madrid. Atendemos um outro menino chamado Henrique Menck, que é um goleiro das seleções brasileiras de base que está jogando no Como da Itália, que a família é aqui da região. Então, o Luiz Turato, que é um outro goleiro que trabalhou comigo desde os 13 anos de idade, agora eu tive a oportunidade de levar ele para os Emirados Árabes. Então, existem grandes e pequenos projetos, mas eu acho que o mais importante são as amizades que foram construídas a partir dali. Foi a possibilidade que a gente teve de cuidar da vida dessas pessoas, deixar um profissional desse nível tranquilo para performar a sua atividade. Eu acho que isso aí é o grande ganho e é o que fica de legal. Eu acho muito bacana porque provavelmente tu conheceste muita gente nesse meio e eu não sou exatamente um apaixonado por esporte, acho que venho assistindo mais e acompanhando um pouco mais de esporte nos últimos anos. Mas de vez em quando a gente está zapeando lá na ESPN, por exemplo, daqui a pouco aparece o Luiz Fernando lá junto com o pessoal, ou na Copa do Mundo sendo entrevistado por alguém, meu Deus, o cara conhece todo mundo. Tá? Isso é uma referência, né? Isso é muito bacana quando te vejo em rede nacional, ou até em rede internacional, às vezes, conversando de igual para igual com todo mundo. Isso com certeza nos enche de orgulho. Imagino que é vocês também, né, Luiz? Tu mesmo deve pensar, poxa, que legal, estou contente com o que eu conquistei, né? Tens essa sem dúvida, Pancho. Esse sentimento, né? Quando você exerce uma atividade empresarial, a gente é educado aqui para isso, né? Para fazer o melhor que a gente pode, para atingir o melhor nível que a gente pode. Eu penso que a gente conseguiu aqui, não o Luiz Fernando, mas o escritório e a equipe do escritório, porque, de novo, quando a gente fala em área desportiva, a gente não está falando só dos advogados que trabalham diretamente com isso. Existe uma equipe ao redor que atende esses profissionais num espectro 360 graus, ou seja, tudo que essas pessoas precisarem na vida que tiver uma dimensão jurídica, nós atendemos. Então, a nossa equipe conseguiu fidelizar bons profissionais. A gente fala sempre dos atletas, mas um referencial muito importante nesse mercado são os representantes, são os empresários. Agentes, empresários. Que são, no final do dia, as pessoas que administram a vida desses atletas. Né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns grandes
Um deles que foi assim uma grande escola para mim, continua sendo, com quem eu aprendo todos os dias, é o Paulo Tonieto, que foi um dos grandes agentes de futebol do Brasil dessa geração. O empresário do Thiago Silva, foi empresário também do Naldo, que também foi um outro cliente muito importante para a gente, que hoje faz negócios com a gente aqui no escritório. Então, claro, eu tenho muito orgulho disso, mas hoje até tenho mais orgulho dos passos que a minha equipe aqui do escritório tem dado. Se o Luiz Fernando atende esses profissionais, hoje nós temos uma equipe aqui que atende esses e outros profissionais. Então isso é uma coisa muito legal, quando você consegue, se propõe a fazer algo e dá uma continuidade, tem o preparo e a disciplina de continuar perseguindo esse objetivo, isso se consolida num reconhecimento que, claro, ele é profissional, ele é financeiro, mas ele é pessoal também. Claro, tem uma satisfação pessoal em atuar no que é a paixão de muitas pessoas. Claro, para a gente também tem um outro lado nisso, que é a responsabilidade. Então, essa paixão e esse reconhecimento, eles vêm acompanhados de uma responsabilidade muito grande. Ô, Luiz, esse trabalho, ele exige uma adaptação muito grande, né? Porque são realidades muito diferentes. Tu trabalhas com pessoas que vivem no mundo inteiro, ou que atuam no mundo inteiro, e tens que lidar com pessoas, com profissionais do direito da Arábia, dos Estados Unidos, da Europa. Como é que é aprender a lidar com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de cultura dentro do direito e do esporte? Essa é uma boa questão. Acho que esse é o grande ativo de quem atua numa atividade tão globalizada como é o esporte. O esporte hoje talvez seja uma das atividades da economia, se não a mais, uma das mais globalizadas, em especial o futebol, né, que é o nosso principal mercado aqui, que é um esporte que se joga em 150, 160 países no mundo. Então, isso faz com que a gente lide com culturas diferentes, tanto no âmbito da negociação quanto no âmbito da resolução de disputa. E é muito engraçado como isso fica muito claro. A forma como você negocia aqui é diferente da forma como você negocia em São Paulo, que é totalmente diferente da forma como você negocia em Madrid ou em Tóquio. Ou seja, no próprio país já tem realidades muito diferentes. Realidades muito diferentes. Ao redor do mundo mais ainda, né? Mas com certeza esse é um ativo. É essa capacidade que nós brasileiros, de um modo geral, temos de ter esse jogo de cintura, essa capacidade de empatia, de entender um pouco a condição da pessoa que está sentada no mesmo lado ou do outro lado da mesa, de entender essas culturas e se adaptar também. Falar idiomas também é um ativo muito importante, que aqui no escritório sempre foi muito incentivado. Então, nos nossos processos seletivos é algo que a gente sempre leva em consideração. Então, o inglês aí faz uma grande diferença, mas falar o espanhol também. Eu entendo um pouquinho de francês, um pouquinho de alemão, então isso também te ajuda, se não a discutir tecnicamente, no mínimo para, enfim, quebrar alguma resistência em algum momento, entender alguma diferença cultural. Tem alguma afinidade com quem está do teu lado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é um dos principais ativos nessa área. Além do conhecimento técnico, esses conhecimentos periféricos, é o que em inglês eles chamam de soft skills, né? Que você tem que ter para poder sobreviver num ambiente como esse, ser bem sucedido num ambiente como esse. E tu achas que essa experiência que tiveste na infância, na adolescência, jogando com todo mundo, de todos os colégios, com teu pai atuando no esporte e tu atuando em diferentes esportes também, isso deve ter ajudado também a lidar com essas diferenças, né, Luiz? Sem dúvida. Eu penso que aqui tem um antagonismo que é, ao mesmo tempo, crescer num ambiente educacional de excelência o tempo inteiro, que é a nossa cultura essa, né, dos descendentes de alemães aqui da nossa região, ela tem isso, né, essa cultura de fazer as coisas certo o tempo inteiro, que é algo muito bom. E ao mesmo tempo a possibilidade, o esporte ele te dá um pouco isso, né? Ele te dá essa capacidade de interagir com pessoas de diferentes níveis sociais, de diferentes lugares, viajar. Então você cresceu aqui em Blumenau e aí com 14 anos você foi para Chapecó, é uma outra realidade. Depois você foi jogar em Campinas, é um outro mundo. No Rio é um outro universo. Então, e eventualmente tu ficavas hospedado na casa dos atletas, são outras rotinas, outras, né, realidades também. Então isso ajuda com certeza muito a você desde cedo entender que o mundo é muito maior do que a sua casa, ou muito maior do que a cidade onde você mora. Isso, nesse contexto, é muito importante. O direito desportivo deve ser tão sufocante, talvez, quanto outras áreas, imagino eu, porque é muito dinheiro envolvido, né? Como tu falaste, né? É um mercado hoje muito forte, muito grande no mundo inteiro. E pressão é sempre uma questão difícil de lidar, né? Pelo menos para a maior parte das pessoas, né? De que maneira tu lidas com isso? Ou seja, porque são valores grandes, são atletas muito bem renomados, têm uma reputação a zelar.
tem muito dinheiro em jogo, tem a proteção da família, da equipe, enfim, são muitos interesses. Como é que tu lidas com todo esse tipo de pressão? E mais do que isso, Luiz, como é que tu fazes para dar uma aliviada em tudo isso, né? Imagino eu que chega fim de semana, lógico, às vezes a gente tem que trabalhar no fim de semana também, mas em algum momento tu tens que descansar, né? O que tu fazes para dar uma aliviada? Se tens algum refúgio que tu gostas de ir para algum lugar para dar uma aliviada em toda essa pressão que circula ao redor do direito desportivo? Pancho, essas peculiaridades que você menciona, elas são chamadas em direito desportivo, elas são resumidas num princípio chamado princípio da especificidade do esporte. O esporte ele é diferente do resto das atividades da sociedade. Talvez no esporte, em um esporte específico, seja o único ambiente onde você é autorizado a dar um golpe em alguma pessoa e isso não é considerado uma agressão. Né? Como é no boxe ou em uma outra uma luta, né, arte marcial, um esporte de contato. Né? Então o esporte tem essas peculiaridades. E uma das peculiaridades que o esporte tem é a velocidade, que eu te diria que mais do que o dinheiro envolvido ou a reputação das pessoas, que sim é um ativo que você tem que ter em conta o tempo inteiro, a velocidade, a dinâmica do esporte é talvez a sua principal característica. A velocidade que estás falando na velocidade dos atos, das ações que têm que ser tomadas, das decisões que têm que ser tomadas. De tudo, porque a competição ela acontece muito rápido, o jogo de quarta-feira define muitas vezes uma carreira, que pode mudar no sábado ou no domingo. Então o contrato ele precisa ser rápido, a resposta precisa ser rápida, a solução precisa ser rápida e assertiva. Então, ao mesmo tempo que você não tem prazo, o limite para erro ele é muito pequeno. Então como que a gente reage com isso? Primeiro, com atenção técnica e envolvimento absoluto aqui com os nossos clientes. É o que a gente pode fazer de melhor, né? É o nosso cliente entender que nós estamos próximos e nós estamos sempre em regime de prontidão para atendê-los da melhor maneira possível e entregar o melhor possível o tempo inteiro. Então, um histórico também nesse mercado ele te ajuda, porque ele te ajuda a dar a dimensão correta para cada situação. Muito provavelmente, a forma como eu me comporto numa negociação de um contrato hoje não é a mesma que eu me comportava 20 anos atrás. Então, essa experiência ela vai te dando, primeiro, uma altivez, um olhar diferenciado, um olhar cirúrgico para determinadas situações e uma capacidade maior de detectar situações de risco e os erros que podem aparecer num contexto como esse. Né? Agora, é claro, é um ambiente de pressão, a advocacia é um ambiente de pressão, Sim. de um modo geral. Né? Eu vejo assim, muitos colegas advogados muitas vezes com dificuldade para lidar com isso, então a gente brinca aqui no escritório que existem as doenças de advogado, né? Refluxo, essas coisas todas. Então, isso é parte do nosso contexto, a gente cresce num contexto e isso no esporte se agrava muito. Eu imagino. Até os advogados mais jovens aqui da minha equipe do direito desportivo, que lá fora é muito bonito, da porta para dentro existe uma outra realidade que é a de... É muito bonito, mas você precisa estar preparado para lidar com isso. Né? E aí, claro, você tocou num outro ponto que é isso, é buscar sempre um bom equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que elas nunca vão se descolar totalmente, não existe esse negócio de você fechar a porta e ir embora. O futebol, eu brinco aqui também com eles, e até uma brincadeira que eles fazem comigo, que uma das frases que eu mais falo aqui é que o futebol não dorme. Né? Então tem um pouco isso, a gente tem que estar sempre atentos, mas é claro, eu construí a minha família, que é o meu refúgio hoje, a Bianca, minha esposa, e a Lili, que é a minha filha, para onde eu dedico o meu tempo livre hoje. Também pratico os meus esportes, já não jogo mais futebol, porque... Também tem um problema que quando o seu lazer e a sua atividade profissional se confundem, isso não necessariamente é uma coisa boa nas horas de lazer, né? Às vezes você quer desopilar, quer se desconectar um pouco. Então eu acabei adotando a corrida como a minha atividade de lazer. A música também, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e tal. Então são as minhas fugas aí, a família em primeiro lugar, a corrida e também um pouquinho a música. Recuando um pouquinho, mas falando dessa dinâmica do direito desportivo, eu fico imaginando que de repente estás assistindo a um jogo no domingo de um time que talvez seja cliente de vocês, daqui a pouco, por conta de alguma coisa, veio uma ideia, um insight, e já começa a pensar em estratégias para evoluir com esse time ou com um jogador determinado que está em campo. Né? Deve acontecer isso o tempo todo, né? Ou seja, está o tempo todo não só torcendo, mas também avaliando o que pode ser feito no futuro em relação a isso. Ao time. Com certeza. A visão do jogo, você assiste o jogo de uma maneira completamente diferente. Primeiro, né? Que é uma visão profissional, é uma visão técnica, às vezes até um pouco pragmática de algumas situações. Assim como quando eu sento para conversar aqui com a família de um jovem atleta, que é algo que acontece com muita frequência, nós somos muito procurados aqui
por famílias que têm seus filhos em processo de formação e é quando muitas vezes começa a nossa relação com o atleta. A visão também é diferente. Muitas vezes aquilo que eles estão ainda por ver ou por vivenciar, nós já vimos aqui em muitas carreiras, já vivenciamos. Então, isso te dá uma proximidade, uma percepção muito diferente do que é para as pessoas em geral. Muitas vezes para melhor e outras vezes, claro, também onde você tem uma visão profissional, a paixão por certos aspectos, ela também ela é mais controlada. Né? Claro. A Lili está com que idade agora? Ela acabou de fazer 5 anos. 5 anos já, meu Deus, como passa rápido o tempo, rapaz, impressionante. A Bianca, né, tua esposa, é também empreendedora, né? Vocês conversam sobre trabalho em casa também? Levam problemas para resolver um do outro? Como é que é essa dinâmica de vocês? São universos diferentes. Bem diferentes, né? Ela na área de imóveis. Imobiliário, né? A família dela vem desse contexto e ela acabou se tornando aí uma grande corretora de imóveis e gerencia a operação lá da Cador Imóveis, que é a empresa dela. Claro, a gente conversa sobre muitas coisas, desde as coisas que ela me ensina sobre o mercado imobiliário, então eu aprendo um pouquinho com ela, e também porque os meus clientes também atuam bastante nesse mercado, muitas vezes até vêm de um contexto do esporte, mas atuam nesse mercado. Agora a gente sempre tem que estabelecer uma barreira, né? Claro. Porque em casa a gente quer falar sobre outras coisas, a gente quer falar sobre filme, a gente quer falar sobre viagem, quer falar sobre as coisas triviais da família, então tem que ter um pouquinho de disciplina e um pouquinho de cuidado, mas claro, um pouquinho a gente conversa assim. E dá para tocar tranquilamente, vamos dizer assim, a paternidade, principalmente, né, Luiz? Porque 5 anos para cá tu és pai, e isso deve ter dado uma outra dinâmica na tua forma de viver, vamos dizer assim, né? De que maneira que a paternidade ajudou nesse sentido? De muitas maneiras. Eu penso que a principal é a gestão do tempo. Né? Então, dedicar tempo para o filho. Muitas vezes, coisas que eram resolvidas com uma dinâmica, elas são resolvidas com outra dinâmica, com um foco muito maior, com uma atenção muito maior, para que a gente possa desfrutar desse tempo precioso em família, enfim. Uma certa sensibilidade para outras coisas. Então, há muitos anos atrás eu tive um cliente aqui que nem era da área esportiva, da área empresarial, que acabou se tornando meu amigo pessoal, ou era meu amigo e se tornou meu cliente, eu já não lembro mais do que veio primeiro. Que veio primeiro. E ele me disse isso na época, ele disse, olha, isso tu não entendes porque tu não é pai. E hoje eu dou razão para isso, Sim, porque verdade. realmente é uma forma diferente de ver a vida. E aplico isso também nessa relação que eu tenho com as famílias dos meus atletas. Então, muitas vezes, quando eu vejo um pai angustiado, uma mãe angustiada, em proporcionar o melhor, em resolver a relação com um clube ou com um empresário, ou de buscar uma determinada situação, ou uma projeção de carreira, ou buscar ali a felicidade dos filhos, eu entendo o que está por trás disso, né, muitas vezes, e já traz uma visão totalmente diferente que você tem de forma muito mais concreta quando você também passa por essa situação. Tu falaste de música antes, né? Para quem não sabe, o Luiz Fernando foi vocalista de uma banda de punk rock. Essa é uma das tuas paixões, pelo que eu sei, né, Luiz? De onde que veio isso? Desde a adolescência? Foi uma coisa que caminhou em paralelo com essa questão do esporte. Ao mesmo tempo que lá na pré-adolescência eu começava já a praticar esportes ali, através do incentivo principalmente do meu pai. Eu também tinha os amigos do bairro, o meu irmão também, que hoje é médico, também foi quem me apresentou pela primeira vez aí a paixão pela música e tal, trazia as primeiras fitas cassete na época. Ele era mais velho? É mais velho? 3 anos mais velho. Sempre o irmão mais velho tem essa influência, sempre o mais então, novo, né? Foi por ali que eu comecei, depois os amigos da escola, do bairro, naquela época, a informação... Banda de garagem, aquela coisa? Você ia assistir uma banda de garagem ensaiar e ali... queria aprender a tocar um pouco e foi assim que eu comecei, foi assim que eu também acabei me envolvendo, depois toquei também, né, tive essa experiência, então, e sempre mantive isso como uma paixão. Ela é uma paixão que ela tem os seus altos e baixos, porque, claro, a vida profissional e a vida em família não te permitem você se dedicar igualmente a tudo. Tem que priorizar algumas coisas. Mas né? é também um setor aí importante da minha vida, tem um lugarzinho especial lá. E continua tendo, né? Porque, na realidade, sim, Luiz, tu foste de uma banda que teve um certo sucesso, vamos dizer assim. Não nas paradas, não tocando em rádio, mas no circuito do punk rock, vocês tiveram uma relevância diferente, vamos dizer assim, entre as bandas aqui de Blumenau, vamos dizer assim. Foi uma época já tocaram muito legal. fora, por exemplo. Foi uma época muito legal, porque a banda nos permitiu viajar, então, primeiro, gravar as nossas próprias coisas, produzir tudo nós mesmos. Então, quando você é uma banda independente, isso é uma coisa que as pessoas
às vezes que não tocam, não entendem Não tão consegue claramente. entender, Né? exato. Quando a gravadora não te quer, você dá um jeito de gravar o seu próprio disco, você faz as suas próprias camisetas, você vende seu próprio material para os seus amigos, se a casa de shows não te contrata, você faz num porão da casa de alguém ou num quintal. Então era assim que a gente se movimentava. Então foi uma época muito legal, porque também nos ajudou sempre a fazer as coisas com o pouco que a gente tinha à disposição. A gente não tinha os melhores instrumentos, mas tudo bem, a gente só queria tocar. Então, foi uma época muito legal. E da onde também os membros da minha banda também foram depois tendo as suas carreiras profissionais e tal. Então foi... Cada um nas suas áreas. Cada um na sua área. Um produção de vídeo, o outro é um designer conhecido, o outro tatuador. Então, cada um foi para uma direção muito diferente. E assim, é uma época que traz aprendizados muito, muito legais. E mantém isso ainda hoje, né? Estavas me falando antes da gente começar a gravar aqui que voltaste a cantar aí numa banda, né? Voltei, fui convidado aí, tô devagarzinho, tô de novo me organizando para também dedicar um pouquinho de tempo a isso. Porque, de novo, é um desses ambientes onde você consegue ali... Com certeza, esquece com certeza tudo, ali né? naquelas 2 horas ninguém vai falar sobre processo, nem sobre futebol, nem sobre nada. Então, isso faz um pouco parte do processo de terapia que cada um tem, né? Muitas vezes com um especialista e às vezes em outros processos da vida, né? No esporte ou numa atividade cultural. É que tem gente que nem imagina, né? Mas por trás desse terno, né? E dessa cara de Lorde, do jeito de Lorde, porque o Luiz Fernando tem é super educado, tem uma imensidão de tatuagem aí nessa pele. Tá fechado praticamente, né, Luiz? Também parte da minha vida. Quando eu fui entrevistado aqui no escritório, na época foi uma das coisas que eles me perguntaram, você tem tatuagem e tal? Na época tinha menos. Tem muitas. Não tenho tatuagem, tem muitas. Tenho, vou fazer o quê? Eu achava naquela época que ainda tinha uma restrição muito grande. Hoje no meio jurídico isso já não é mais um problema. Não é mais um problema. E já naquela época o Dr. Nemetz me contou uma história de quando ele tinha ido fazer um trabalho na Alemanha e se deparou lá com, não lembro se era um advogado ou um notário, que tinha o pescoço com tatuagem, uma coisa muito mais agressiva. Claro. Né? E, assim, desde o primeiro momento me fez sentir muito confortável com quem eu realmente era, que eu acho que é um grande ativo que a gente tem aqui no escritório. Estou falando essa palavra muitas vezes porque a nossa vida ela é construída dessa forma, né? Daquilo que a gente tem de bom e de ruim e do equilíbrio que a gente consegue construir sobre isso. Então, a gente tem uma equipe aqui muito diversa, né? E isso passa por essas coisas, pelo respeito à individualidade de cada um, da religião de cada um, dos gostos de cada um, da opção política de cada um, da visão de mundo de cada um, que no final é o que também nos engrandece aqui um pouco como equipe, né? Claro. Você consegue olhar o mundo de muitas formas diferentes, olhar um caso de muitas formas diferentes, uma operação societária de muitas maneiras diferentes. E uma das suas paixões mais recentes é o esporte. Aliás, o esporte não, né? Porque o esporte já é uma paixão antiga. Mas é a corrida, né? Tem corrido ultimamente, né? Quer dizer, de um tempo para cá, não sei quando é que começou exatamente essa paixão de correr, Luiz. Então, ela foi de uma raiva a uma paixão. Como assim? Né? Meu pai, Explica melhor esse negócio. Em casa nos forçava a correr, né? É? Uma coisa que as pessoas sempre comentam, eu lembro do teu pai correndo em Balneário Camboriú ou correndo em Blumenau todos os dias no final da tarde. Então, todos os dias, invariavelmente, ele corria ou em Blumenau ou em Balneário Camboriú, de ponta a ponta na praia. E quando nós já tínhamos um pouco de condição de acompanhá-lo, ele já nos arrastava juntos. Entendi. O meu irmão mais porque era mais velho, então ele carregava um pouco mais essa obrigação, mas eu também ia um pouquinho com meu pai e tal. Mas a gente não gostava muito. Eu tanto joguei como goleiro porque também não gostava tanto de correr. Não gostava de ficar correndo atrás da bola, entendi. E foi assim que eu comecei. Aí isso aí ficou adormecido por um tempo e ali mais ou menos por 2012, 2013 eu voltei a correr de brincadeira, já na advocacia, então... buscando aí uma atividade para também desopilar um pouco, fugir um pouco desse ambiente um pouco mais cáustico do dia a dia profissional. Certo. E em 2019, então, fiz a minha primeira maratona, fui com um grupo aqui de Blumenau, um grupo de amigos de Blumenau para fazer a maratona de Berlim, foi uma viagem super legal. Caramba. E ali nós nos empolgamos a fazer as 6 grandes maratonas do mundo. Então foi aquele desafio que você faz em um grupo de pessoas. Não, vamos. E ali eu comecei a utilizar um serviço especializado, contratei um treinador, personal, um professor e tal, e comecei a me dedicar e é o que me dá prazer hoje em dia, né, o esporte ao qual eu me dedico de uma maneira totalmente apaixonada, não tem uma relação profissional com a corrida, é uma relação simples. De amor e ódio, foi de ódio e agora de amor. E é um esporte muito legal porque ele te permite jogar com os profissionais. Né? Como assim? No futebol, quando você é um fã, você dificilmente vai jogar com seus ídolos. Entendi. Né? Na corrida, você participa da mesma prova onde as suas grandes referências
participam. Então, eles largam um pouquinho na frente, mas pode alcançar depois e dar um... E muitas vezes numa prova que vai e volta, você acaba vendo e dividindo o espaço com eles. Claro. Né? Então é uma das coisas legais. E depois é um esporte muito democrático, né? Que você pode... Eu posso correr devagar com algum amigo que começou ontem, e eu posso tentar correr um pouco mais forte para acompanhar alguém que já é um atleta de um nível mais alto e claro, provavelmente não vou conseguir acompanhar por muito tempo, mas um pouquinho a gente vai conseguir treinar juntos. Então, é por isso também que eu acabei me apaixonando aí. E um esporte também muito prático, né? Você com um par de tênis, claro, depois você vai se apaixonando, você vai querendo viajar, querendo participar de uma prova, mas em tese você pode fazer isso em qualquer lugar, então não exige nenhuma estrutura maior. E já correu as 6 principais maratonas? Corri, terminei em Tóquio de 2025, em março de 2025, terminei em Tóquio, fiz a 6ª grande maratona do mundo, que é um circuito, né, das 6 chamadas majors. Quais são? Berlim? Berlim, Londres, Chicago, Nova York, Boston e Tóquio. Boston, verdade. 6, Boston e Nova York são as 2 mais emblemáticas, né? São 3 nos Estados Unidos, então? 3 nos Estados Unidos. E agora uma sétima e uma 8ª estão pleiteando o lugar na cidade do Cabo, na África, e também Sydney, na Austrália. Então sempre tem mais um desafio para frente. Bom, já tem mais 2 aí para correr, então, nos próximos anos aí para viajar com a família e correr. Que bacana. E pensa, porque a gente entrevistou a doutora Aline aqui, e a doutora Aline tem uma paixão que é o hiking, né? Que é a questão de ficar caminhando aí por dias e dias, né? Foram 16 dias no Himalaia, se não me engano, que ela caminhou. Tens também essa paixãozinha pelo hiking, pela aventura fora das ruas? Ou o teu negócio é correr na rua mesmo? Não, meu negócio é corrida no asfalto. No asfalto ainda. Nada de terra, não quer saber de... uma equipe aqui do escritório para participar de uma prova na Ponta do Papagaio, lá no sul do estado. E uma parte da corrida, a minha parte era na areia, sofri... Imagina. Mas você é maratonista. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Areia é pesada. É corrida de asfalto e a maratona, é a prova que eu... Isso que eu ia te perguntar, longas distâncias maiores não te atrai? Quem sabe um dia. Quem sabe. Você vai encontrar aí um equilíbrio entre a dedicação profissional e o esporte. A gente já conseguiu se organizar aqui no escritório para ter uma equipe de corrida nossa. Sim, fiquei sabendo. Temos um chuveiro aqui no escritório para alguém precisa tomar um banho aqui. Então isso tudo facilita, né? Constrói essa logística, mas acho que uma distância maior vai exigir aí um nível de dedicação que nesse momento talvez não seja possível. E o treinamento é diário, Luiz? Como é que vocês fazem? Para uma maratona, depende muito do que cada um quer fazer, né? Então você pode correr uma maratona menos de 3 horas, que exige um nível de dedicação muito grande. Eu estou no meio do caminho, eu faço uma maratona aí mais ou menos 3 horas e meia, então eu sou um peladeiro da maratona. Então, eu treino bastante, mas muito mais com o objetivo de, primeiro, não me lesionar, de terminar a prova bem, com dignidade, curtir ali também. Né? Então, aí, umas 4 vezes por semana, mais um pouquinho de academia também, que tem que fazer para não se machucar. Então, é mais ou menos aí a minha rotina. Até para o pessoal que não sabe do esporte, né? Fazes em 3 horas e meia, o recorde mundial é de 2 horas e alguma coisinha, né? 2 horas e pouco da maratona. 59, né? 2 horas e 1. Então, só para o pessoal ter uma ideia de onde que está o Luiz Fernando nessa escala, vamos dizer assim, né? Vamos lá, você também é um líder, né, Luiz? Sendo sócio aqui do escritório, tens um papel de liderança aqui dentro, né? Como é que tu fizeste para construir esse papel aí? Porque não é fácil, né? Liderar uma equipe, reunir uma equipe, criar sintonia para que tudo corra como deve ser, né? Como deve correr e tudo mais. Existiu uma programação para isso, principalmente em relação à educação? Existem vários processos, né, que levam a isso, existem vários estilos de liderança também. Né? Você, por exemplo, analisa um capitão de um time de futebol. Existem capitães com estilos muito diferentes, como o Dunga, por exemplo, que era um capitão mais comunicativo e que cobrava os seus companheiros. Existem exemplos mais recentes, são capitães muito mais silenciosos que lideram pelo exemplo. Então, eu sempre fui tentando aprender com os líderes que eu tive na minha vida. Né? Então, de novo, no primeiro momento, os líderes da minha escola na parte pedagógica era minha mãe e na parte desportiva o meu pai. Então, desde um primeiro momento, eu já via como o meu pai comandava as equipes dele, por exemplo. Isso já foi um grande aprendizado. Depois com os treinadores com quem eu trabalhei, com estilos diferentes. Né? Os capitães das equipes, eu também tive a oportunidade de ser capitão de algumas equipes em que eu joguei. Mas é claro que num contexto profissional,
Isso é muito diferente. Sim. Primeiro porque, né, a advocacia, por exemplo, é uma profissão onde as pessoas têm uma tendência a exprimir as suas opiniões, a entrar num embate de ideias. Então, aqui no escritório, primeiro, sempre houve um processo de preparação. Nós participamos de vários programas educacionais para isso como equipe. Participamos do programa de formação de dirigentes da Fundação Dom Cabral, na época, que foi um passo importante que nós demos aqui no escritório, na época capitaneados pelo professor Félix Tais, que foi uma pessoa muito importante para a gente aqui nesse contexto de preparação das lideranças. As nossas próprias reuniões de planejamento estratégico aqui no escritório foram também um processo de preparação dessas lideranças, né, de exigir que você tivesse a informação, que você estivesse organizado com o seu núcleo de trabalho. Então, isso sempre fez parte da minha atividade aqui no escritório. E, mais do que isso, é a vivência também, né? Então, acertar, errar, tomar decisões, bancar essas decisões, né? E principalmente ouvir as pessoas que estão ao teu redor. Eu acho que isso aí é o que constrói esse processo de liderança. Não é algo fácil, né? Porque a liderança também é um local muitas vezes solitário, né? Você tomar decisões, você tem que segurar aquelas decisões. Quando você acerta é mais fácil, quando você erra, com certeza, é mais difícil, né? Mas eu penso que esse contexto ele passa um pouco por isso, né? Se você quer ser vencedor, você fatalmente tem que ou ser liderado por bons líderes ou ser um bom líder. Onde é que você, depois da universidade, né, depois da FURB, né, que outros cursos tu frequentaste aí para formar o teu perfil profissional, vamos dizer assim? Primeira especialização que eu fiz já nos primeiros anos de advocacia aqui no escritório foi uma especialização em Direito Contratual na PUC em São Paulo. Porque, voltando mais uma vez, nessa época eu trabalhava muito com operações de estruturação societária, operações contratuais, então era o que eu fazia majoritariamente nesse primeiro momento. Depois tive uma atividade acadêmica intensa, então muitas vezes ao ensinar você aprende mais do que ensina, porque você tem que se preparar, você tem os questionamentos em sala, então isso foi um processo muito importante. E tive uma parte da minha vida acadêmica que foi muito importante, que foi o meu mestrado em Direito Internacional do Esporte no ISD, em Madrid, né, que é o Instituto Superior de Direito e Economia, que é a instituição mais tradicional do mundo para o direito e gestão desportiva. Então é um instituto de pós-graduação, de cursos de mestrado para o mercado do esporte. Então lá que eu fiz a minha especialização em Direito Internacional do Esporte. E foi eu já trabalhava com alguns atletas de nível muito alto, com alguns empresários de nível muito alto, mas ali eu tive, de novo, uma abertura da visão de mundo e de mercado, que assim como eu, existiam vários outros que tinham esse nível ou talvez mais alto. E ali desenvolvi um relacionamento com profissionais com os quais eu colaboro até hoje, né, que estão em instituições como FIFA, como UEFA, como alguns dos clubes mais importantes do mundo. E sendo a Espanha uma referência nisso também, né? E depois acabei sendo convidado a ser professor nessa universidade, depois acabei virando diretor acadêmico, então eu sempre tive aí uma relação forte com esse lado mais acadêmico do direito e depois da gestão desportiva também. E continua com essa atividade ainda hoje? Continuo, eu tenho, como te falei, essa atividade como diretor acadêmico, continuo lecionando também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. O ISD é a minha alma mater, né? A minha principal instituição, é com quem eu tenho um vínculo maior, até porque sou diretor acadêmico. Nós temos hoje mais de 250 alunos simultaneamente nos diferentes cursos. Caramba. Só na área voltada ao esporte, a instituição ela tem outros segmentos, tecnologia, comércio internacional, direito voltado para moda. Então a entidade ela toca outros segmentos, mas só no desporto temos um volume bastante significativo de alunos, e eu acabo sendo convidado a lecionar em outras universidades. Então, nesse meio tempo, lecionei na Universidade de Miami, fui convidado algumas vezes como professor convidado lá. Na Universidade de Sorbonne, em Paris, tive a oportunidade de lecionar como professor convidado também, numa disciplina de esporte voltado para o mercado para os masters em mercado de luxo lá, né? Agora, amanhã vou dar uma aula numa universidade, online numa universidade no Irã. Olha, em que idioma? Em inglês daí? Em inglês, como professor convidado também. Porque na Espanha imagino que seja em espanhol. Tens o domínio do espanhol? Inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Nós temos programas em inglês e temos programas em espanhol. Entendi. Já lecionei na Universidade de Jindal, na Índia também, onde também já fui como professor convidado. Então, que legal, sempre aí, com alguma inserção no meio acadêmico, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Caramba, encaixar tudo isso em 24 horas não deve ser muito fácil não, hein, Luiz? Não é muito fácil. Tem que ter uma agilidade muito grande para isso. Tem que ter uma habilidade, mas tem dois
pilares de sustentação muito fortes. O primeiro é a Bianca, que Claro. né, entende tudo isso e segura e negocia bem essa disponibilidade de tempo. E a segunda é a equipe, de novo, né? A gente trabalha no escritório com mais pessoas, entrevistou já alguns dos meus sócios, conhece um pouquinho aqui da nossa operação, sabe que aqui a gente tem uma equipe que hoje, provavelmente, se o Luiz Fernando não estiver aqui 1, 2 semanas, na operação vai fazer muito pouca diferença, porque os profissionais que estão aqui estão preparados para lidar com o que a gente precisa no dia a dia. Maravilha, vamos fazer um pinga-fogo rapidinho? Quero saber qual é a tua bebida preferida. Água. Água, claro, né? Tá correndo, né, 42 quilômetros aí de vez em quando, treinando para correr 42 quilômetros o tempo todo, tem que estar com água, né, o tempo todo. Naquela hora ali é o que pode vir de melhor. E é o que toma durante o dia também? Tomo bastante água. Café e água, mas água é a minha bebida preferida. Livro preferido? Tem o hábito da leitura? Tem que ter, né? Claro, os livros acadêmicos, os livros sobre direito pelo menos, né? Mas tem uma leitura aí mais de lazer também? Pancho, eu leio muito. Não vou falar o livro preferido, vou falar um dos últimos que eu li. É um livro chamado A Incrível Aventura de Shackleton. Conta a história de um barco que ficou no início do século passado preso nas branquisas na Antártida. Foi recomendado por um cliente, amigo que eu tenho do meio do esporte. Foi uma leitura muito legal que eu fiz recentemente. Mas leio muito, gosto muito de biografias, principalmente relacionadas com o esporte, mas com outros segmentos também. Não li, sei da história e lembrei quando assisti a última versão de Frankenstein agora, que começa justamente com o barco isolado, né, no gelo, né, sem imóvel. Na hora eu lembrei, olha, eu tenho que ler esse livro, é bacana mesmo. Dizem que é bacana mesmo. Filme, cinema, gosta também? Gosto bastante, gosto dos títulos de Hollywood, os tradicionais, os triviais. Acho que o meu filme que eu vi mais nos últimos tempos foi O Lobo de Wall Street. Um título bacana. mais óbvio, que eu gosto muito, porque a história toda, essa história da batalha jurídica sobre a legalidade daquela atividade econômica e tudo que foi enfrentado ali, e também essa forma como é retratada a ambição desmedida também é algo que me intriga um pouquinho. Existem vários filmes bacanas do direito, né? Eu sou apaixonado, acho filmes de tribunal, por exemplo, eu adoro, acho incríveis. Tu gostas também, mesmo tendo que trabalhar, e aí na hora de lazer ainda vai ter que encarar um tribunal? Gosta de assistir esse tipo de filme também? Eu gosto, aí podia te citar inúmeros filmes aí com essa temática. Eu assisti recentemente, não digo, mas faz um tempinho me marcou muito O Juiz, que é com Robert Downey Jr., se eu não me engano. Sim. Com ele? Acho que é com ele, sim. Tem um filme muito legal com o Jude Law também, que ele é um médico e ele é processado por conta de utilizar ele faz parte de um projeto de pesquisa da indústria farmacêutica e ele receita um determinado medicamento e aquilo ali resulta na morte de uma pessoa, se eu não me engano, e aí toda a trama se desenrola em função disso. Isso eu tenho que dar uma olhada. Tem muitos filmes aí com essa temática muito legais, mas de um modo geral eu prefiro outros contextos. Alguma coisa mais tranquila. Praia ou campo? Pergunta difícil. Praia. Hoje praia. Minha filha gosta muito de praia, então eu gosto de praia também. Gosta de praia também. Comida preferida? Massa. Massa para repor toda aquela energia gasta nos 42 quilômetros, né, Eric? Tem que gostar de carboidrato. Água e massa para repor as energias. Estilo musical, a gente já falou aqui que tu és do punk rock, mas é o teu estilo preferido para ouvir? Eu gosto muito, claro, tenho a vida toda escutando isso, mas gosto um pouquinho de outras coisas também, um pouquinho de hip hop, gosto um pouquinho de jazz também, é um gênero que eu tenho aprendido a escutar cada vez mais. Gosto dos clássicos aí também, e estou agora aprendendo um pouquinho sobre novos artistas desse segmento, então vou aprendendo um pouquinho de tudo. Tem uma música em específico, um artista em específico assim que te pega mais no coração, sim, Luiz? Vou citar uma banda, Cita. Talvez The Clash, uma banda importante para ir importante para ti, não só para ti, né? Com certeza. Viagem inesquecível, tens viajado bastante, até pelo menos para correr as maratonas, imagino que mais, além disso, para outras coisas também, mas qual dessas viagens foi uma assim, que foi muito bacana? Pancho, tem alguns lugares que eu voltei algumas vezes na minha vida. Vou te falar de alguns lugares. Né? Acho que Nova York e Tóquio são 2 lugares especiais. Recentemente também fiz uma viagem muito legal com a minha esposa para o Egito. Nós fizemos um passeio de barco pelo Rio Nilo. Foi uma experiência, um contexto bem diferente, mas uma experiência muito legal também. Legal. Tóquio eu tenho que conhecer. Nova York, aliás, também eu tenho que conhecer. Não conheço nenhum dos dois, mas Tóquio eu tenho uma paixão
Alguma coisinha me chama lá mais também, isso tá muito longe, é muito caro, aí tu vai adiando, Tem vai esse adiando. problema. Até quando a gente foi a Tóquio esse ano com a família, a minha filha voltou dizendo: papai, vamos morar em Tóquio? Olha só! Eu falei: filha, você pode, tem que começar agora a estudar bastante para um dia Exato, poder levar a exato. família para lá. Que legal. Eu sempre perguntei para o doutor Evaristo e para a Aline a questão da tecnologia, né, Luiz? Tu tens 20 anos já de atividade aqui no escritório, de atividade no direito também, né? São 20 anos, pelo que eu entendi. E nesse tempo a tecnologia mudou radicalmente a maneira das pessoas viverem, né? Das pessoas conviverem também, né? De que maneira tu lidas com a tecnologia? Tu és aquele cara que, claro, por conta do trabalho, com certeza deve estar no celular o tempo todo, mas além do trabalho também está lá no celular o tempo todo? Ou tu achas que isso a gente tem que realmente criar uma distância para tentar manter a sanidade mental, pelo menos? Não tem dúvida que a tecnologia ela tem uma relação, um impacto dual nas relações humanas e sociais e profissionais também. Claro. Então, eu posso te dizer com muita segurança que o advogado que o Luiz Fernando e os membros da equipe são hoje é algo bastante diferente do que eram em 2005. Uhum. Né? Então, a velocidade de resposta, a disponibilidade para os clientes, e isso foi um valor que a gente sempre entregou aqui. A gente sempre teve pronto para proteger as pessoas no momento em que elas entendessem que precisavam. Então, essa prontidão e essa conectividade o tempo inteiro, ela é necessária, além do feedback em tempo real. Né? Então, como nós trabalhamos em equipe e temos muitas vezes várias pessoas de uma mesma equipe em contato com um cliente, uma pessoa, ou um juiz, ou quem quer que seja, nós precisamos estar conectados. Então, tem essa relação. Isso, né? Eu tenho hoje assim uma relação muito dual, porque ao mesmo tempo que preciso estar conectado, gostaria de estar menos, mas a gente sabe que essa é uma exigência do mundo Mas tu atual. tens essa preocupação já, Então é um exercício. passo, né? E por outro lado, também a tecnologia vem impactando na nossa profissão e nos segmentos dos nossos clientes. Né? A gente falou muito sobre esporte aqui hoje. Em entretenimento, a gente tem visto como a tecnologia, assuntos como Big Data, blockchain, eles já são assuntos que, se tu falar sobre isso num clube esportivo há 10 anos atrás, isso era uma loucura. Hoje é um assunto que está na mesa. Você negocia um contrato de um atleta profissional, uma parte dos pagamentos são em tokens digitais, por exemplo, né, na valorização do token digital do próprio atleta. Então, são todos temas que você tem que estar vivenciando aquilo. A tecnologia também tem um impacto em facilitar determinadas atividades, né? Então, hoje a gente vê aí como a inteligência artificial impacta na advocacia para o bem e para o mal. Claro. Né? Lembro aqui há 2 semanas atrás, estar discutindo com a equipe aqui um recurso interpelado por uma parte contrária que era todo copiado em inteligência artificial. Isso era uma coisa muito fácil de detectar. Sim. Né? Então, é uma relação dual. Ao mesmo tempo que a gente tem que conviver com a tecnologia e tem que tirar proveito dela, a gente tem que cuidar para ela não ter um impacto negativo na nossa vida. Tem que estar sempre monitorando, né? Imagino eu. É uma relação difícil. Não é fácil, né? É nova para nós, né? Eu acho que a geração que nasceu com a tecnologia é mais fácil de lidar, mas ao mesmo tempo a saúde mental parece que se esvai mais rapidamente, né? É difícil. E depois a própria questão da exposição, né? Então, também. hoje, muitas vezes, nós tivemos aqui, por exemplo, no passado, casos envolvendo reputação de clubes ou de atletas. O julgamento das redes sociais, muitas vezes, é muito mais rápido do que o tempo do direito. E depois a resposta que a gente consegue entregar enquanto operadores do direito, ela obedece ritos e processos e tempos diferentes. Então, isso tudo é algo que a gente lida no dia a dia e que a gente tem que cada vez mais gerar uma cultura para aproximar os dois mundos. Né? O mundo do direito e o mundo da tecnologia tem que se aproximar de alguma maneira e vem se aproximando, mas é um grande desafio. Eu imagino. Por fim, quero te liberar, a gente já está mais de 1 hora aqui conversando, quero saber que mensagem que tu tens aí para passar para os novos advogados ou aqueles que estão saindo da faculdade agora, como tu estavas lá, ainda sem saber exatamente qual caminho passar, mas de repente apareceu o direito desportivo, seguiste essa trilha. É um caminho a ser seguido ainda? Existe campo para isso, tu achas? Qual é a mensagem que tu podes passar com base na tua experiência profissional para quem está saindo agora da faculdade? Se fala muito, Pancho, em saturação no mercado jurídico, né? Existem muitos advogados... Em todas as áreas? No estado, na cidade, no Brasil, no mundo, né? Eu penso que buscar áreas de especialização é um caminho e também combinar isso com conhecimento horizontal também é muito importante.
o que eu penso que é a tendência do direito hoje é a combinação de áreas. Então, não basta mais um advogado simplesmente focado em direito desportivo. Ele precisa conhecer um pouco de direito societário. A gente fala hoje em SAFs no Brasil, que uma realidade, né? É uma atividade com que nós temos lidado aqui no dia a dia. Nós fizemos agora a operação de venda do Brusque Futebol Clube, transformamos outros 2 clubes em SAF aqui na nossa região. Então, o advogado que só entende de direito desportivo, não entende de direito societário, ele vai ter dificuldade nesse segmento. Tributário, a área médica tem que ser combinada com a área tributária, trabalhista, porque essas atividades elas não estão mais isoladas, elas estão num contexto tudo, no fim econômico das contas, dinâmico, complexo e internacional, né? E penso que cada vez mais buscar esses conhecimentos periféricos, então conhecimento em tecnologia, na própria dinâmica de comunicação através das redes sociais e outras plataformas de comunicação, o conhecimento em línguas estrangeiras, que foi fundamental na minha profissão e no desenvolvimento aqui do próprio escritório. Então, penso que são todos esses bons conselhos, se eu puder dar, para jovens profissionais, para aqueles que já estão no mercado e querem também dar um passo em outra direção também. Ou seja, se eu puder, diga. Também falar também para os profissionais da área do esporte, né? Porque a gente recebe muitas vezes pessoas que vêm aqui no início da sua carreira desportiva, que é o de realmente se preparar da melhor maneira possível, se dedicar ao máximo e construir esse processo de dentro para fora. Eu vou explicar isso, como eu entendo esse processo, que é o de primeiro gerar o resultado desportivo. Meu pai já falava isso lá há 25, 30 anos atrás, que primeiro você tem que ser vencedor onde você está. Então você não se declara vencedor, você primeiro tem que ser vencedor. Tem que conquistar. Então você tem que primeiro trabalhar muito, treinar, ser campeão no clube da sua escola, para depois ser campeão no clube da cidade, para depois ser campeão do estado, para depois ser campeão nacional e talvez jogar um campeonato mundial. Então eu vejo que hoje existe uma pressa muito grande em função de todos esses fenômenos que a gente acabou de conversar aqui, tecnologia, exposição, globalização, cobrança, velocidade de resposta, uma ansiedade em se entregar esse resultado, mas assim como no direito, no esporte também existe um processo, né, para um atleta virar um atleta de alto nível, e isso a gente pôde vivenciar aqui ao longo desses 20 anos, ver como esse processo de construção de uma carreira é algo delicado, feito dia a dia, com uma dedicação, com uma resiliência, com um nível de renúncia para muitas coisas muito importante. Então, acho que esses são conceitos que são válidos para os 2 âmbitos que se comunicam aqui na minha carreira, que é o direito e o esporte. Maravilha. Luiz, obrigado pela tua participação aqui, obrigado por se abrir dessa forma, né? Abrir teu lado pessoal também, para quem está assistindo a gente, tenho certeza que deve ter sido muito prazeroso para quem está assistindo, com certeza, mas imagino que para ti também, né? Eu que agradeço, foi um prazer enorme e convido a todos aí a nos seguirem nas redes sociais, sempre tem atualizações ali sobre o escritório, sobre o mundo do direito, do mundo do direito desportivo, vida pessoal também, que de vez em quando a gente tem uma conquista pessoal, seja numa também maratona ou na família, também lado... é legal compartilhar, claro. É legal compartilhar isso com vocês também. Maravilha. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Obrigado a você também que acompanhou a gente aqui nessa entrevista. Lembrando que eu estou aqui entrevistando, né, os sócios da Nemetz, Kunen, Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia, aqui de Blumenau. Convido vocês para se inscrever no canal aí do YouTube, dar um joinha nesse vídeo que com certeza vai contribuir para que esse vídeo chegue a outras pessoas e compartilhe já diretamente com quem você acha que pode aproveitar. Não só advogados, obviamente, porque com o Luiz a gente conversou muito sobre o lado pessoal, sobre música, sobre rock and roll, sobre corrida de rua também. Então, com certeza tem mais gente aí que pode aproveitar o conteúdo dessa entrevista. Muito obrigado a todos e nos vemos na nossa próxima entrevista aqui na Nemetz, Kunen, Dalmarco e Pamplona Novaes. Até mais!